Hoje eu gostaria de falar sobre ginga e a diferença sexual, a partir desse CD Ginga Delírio Carioca, que contou com o auxílio luxuoso do seu parceiro Aldir Blanc, poeta e psiquiatra. E eu tenho a impressão que alguém que teve aquela escuta clínica tinha todas as condições de apresentar as letras maravilhosas que ele apresenta nesse álbum. Durante um certo tempo aí, até o Chico Buarque falou que a canção tinha morrido na sua forma. E bem é verdade que a gente ainda tinha o Milton e tal, né? Os melodistas, mas se falou sobre uma certa estagnação da canção. E foi então com espanto e surpresa que aparece o Ginga como um grande melodista, além de grande compositor, instrumentista, e falando umas coisas bem estranhas, assim, do ponto de vista da ousadia, dos palavrões, das coisas que estão associadas à sujeira, à coisa brega, enfim, algo que não era muito comum na música popular brasileira. Então, foi a primeira vez que o Lacan aparece citado na música popular, né? O Baião de Lacan, tão conhecido. Catavento e Girassol fala especificamente da diferença sexual, um homem e uma mulher, cada um por um lado. No carnaval aumentam os desenganos, você vai para Paraty, eu para o Cacique de Ramos, e eu sou você que se vai no sumidouro do espelho, né? A dimensão narcísica, o estado do espelho, enfim, alguma coisa que tem uma conexão aí com a clínica, com o Lacan. Não se trata de fazer uma psicanálise da arte. Se trata de, diante de uma obra de arte, nós nos colocarmos na posição de analisando qual é o impacto que aquela obra nos produz. Ah, então, ao ouvir essas canções, eu fiquei muito surpreendido com essa que acabou de tocar, uma canção para o torturador. Isso me parecia uma coisa inédita na música brasileira, né? Uma música feita voltada para o torturador e as reações de analidade que eu quero discutir em seguida, né? Juntando-se a isso a canção do lobisomem, alguém que uma canção terrível, tristíssima, não só do ponto de vista melódico, mas também do ponto de vista literário, alguém que carrega um fantasma obsessivo de matar o seu objeto de amor. E há uma no final da música há uma conclusão de que ele acaba também se matando. Então são canções assim muito fortes e que ressoam em mim alguns aspectos da teoria e da clínica psicanalítica, sobretudo no que se refere à estrutura da neurose obsessiva, da obsessão. Então, por exemplo, tem aqui duas imagens da obsessão. Paul Dessinan, esse quadro de Picasso de 1923, e a obsessiva neurose, que é um quadro, um retrato de Hieronymus Holzschuher, um senador alemão, pintado em 1526 por Dürer. Então são duas fortíssimas imagens de, da neurose obsessiva na infância e na velhice, né? Então,
nós escutamos isso tendo como pano de fundo a frase célebre do Lacan de não há relação sexual, que foi, de alguma maneira, dita novamente, redita, quando ele afirma há e não há relação sexual, no Seminário 23. Né? Então, com essa questão, as questões valem mais do que as respostas, com essa questão, ouvindo a obra do Ginga, sobretudo o Delírio Carioca, eu comecei a fazer associações assim, as ressonâncias que as letras e as músicas provocaram em mim, fazer alguma relação com essa questão da neurose obsessiva, que é tratada aqui de uma maneira, digamos, tradicional, dos textos tradicionais, a partir da formulação do diagnóstico da neurose obsessiva, feita por Freud. E são artigos clássicos que pegam alguns aspectos que ficaram um pouco esquecidos depois do grande impacto provocado por Lacan, sobretudo a partir do Seminário 5, a questão de um entendimento diferenciado da neurose obsessiva, com destaque de outros aspectos, porque a obsessão é muito rica de aspectos e nem todos foram explorados. Então, a ideia é juntar essa abordagem clássica com a inovação promovida por Lacan. Né? Por exemplo, isso aqui foi um curso que eu dei há pouco tempo, entendendo a obsessão, entendendo o obsessivo como sendo aquele que tu és aquele a quem odeias. Lacan se dirigindo ao obsessivo, duras palavras do oráculo. O oráculo, a interpretação psicanalítica tem esse caráter oracular. O oráculo da antiga Grécia respondia um enigma com outro enigma, e todo mundo saía meio aturdido da consulta ao oráculo. E, a meu ver, a interpretação psicanalítica tem um pouco disso, de ser também enigmatizante, no sentido de abrir as questões muito mais do que concluir com respostas. Ela reverbera essa interpretação, ela tem ressonâncias, ela não fecha o sentido, antes abre. Mas há alguma coisa de básico nesses estudos clássicos da neurose obsessiva que a gente pode encontrar nessa coletânea. Por exemplo, entender que há uma passagem da obsessividade para a obsessão. A obsessividade era uma atitude de legítima defesa do ser humano na antiguidade para lutar contra o caráter hostil da natureza, as intempéries. E ele tinha que colocar todo o seu engenho para se proteger dessas frequentes ameaças. Então, a obsessividade é uma criação, é uma defesa contra esses impactos ambientais. Né? Mas isso se transforma, se degrada na obsessão. Então, há uma passagem da obsessão, aliás, uma passagem da obsessividade para a obsessão, no sentido de uma degradação, de um empobrecimento da inteligência, da sensibilidade, da amorosidade, da honestidade de certos valores éticos que se perderam num comportamento burocratizante, que tende a valorizar o que é instituído apenas. Não é?
Então, aqui, os autores, por exemplo, na capa desse livro, há uma orelha que é muito bem descrita do tema desse livro, né? Considerando os rituais cotidianos, não só do obsessivo, mas também de uma civilização, como uma proteção e uma defesa do neurótico contra ataques de pânico e angústia, consequências do enorme prazer recalcado existente nos intestinos e na região do canal anal. Trata-se do erotismo anal na sua relação com a civilização e suas consequências. Então, trata-se de explicitar as origens eróticas anais da técnica e da ciência. Trata-se de explicitar os fundamentos excretórios da religião. Por exemplo, Lutero, ao fazer uma ruptura com o catolicismo, criando o protestantismo afirma que o homem é a merda de Deus. Então aqui você observa os fundamentos excretórios da religião. Há um enorme, dentro desse contexto da neurose obsessiva, há um enorme poder atribuído aos excrementos. Há uma vasta importância do controle esfincteriano, da onipotência do pensamento, das alucinações e dos delírios diferentes daqueles que existem também na psicose. Então, há uma predominância, segundo esses autores, dessas características que vão formar esse tipo que é o caráter anal. Como se fosse uma tentativa degradada de responder a uma crise ambiental. Então, nessa degradação, se parte da invenção, se perde a riqueza da invenção e se ritualiza a pobreza no seu comportamento formal, burocrático, na sua compulsiva ocupação com a ordem, a limpeza, a parcimônia, a obstinação, a redução ao instituído. Então, há uma descrição de um tipo que, segundo os autores, caracteriza a demanda que a civilização, sobretudo o discurso do capitalista, faz a nós todos. Os autores chegam a mencionar que a expressão time is money é uma excitação erótica da região anal. Então, tudo isso me ocorreu a partir da escuta dessas canções, desse álbum Delírio Carioca, sobretudo nesta par ou ímpar, em que se descreve o perfil do torturador e há uma reação da vítima por uma resposta quase que automática da analidade. Então, são coisas surpreendentes. E também uma outra canção, que é a canção do lobisomem, essa canção tão triste, né, em que o sujeito, se é que se trata de uma questão da neurose obsessiva, isso está aberto à discussão, isso se dá num plano de uma fantasia, de uma ficção,
Não se trata de psicanalizar os personagens, mas, enfim, tem alguma conexão, alguma ligação com a clínica. Nisso que o obsessivo carrega uma espécie de maldição do seu desejo, que é considerar que esse desejo vai matar o seu objeto de amor. Daí essa estratégia tão fracassada, tão inútil, tão causadora de empobrecimento afetivo, do obsessivo se viver dentro de uma jaula que o acompanha onde quer que ele vá. Então, essa canção, a canção do lobisomem, é bem representativa dessa tragédia. Uma tragédia que ocorre, é uma vicissitude das relações amorosas.